A obesidade é o acúmulo excessivo de gordura corporal. Apesar de múltiplos fatores estarem envolvidos no ganho de peso, mais de 80 milhões de brasileiros têm obesidade e a maioria dessas pessoas procura cirurgia bariátrica, que é reconhecida como um método seguro e eficaz para a redução de peso. Justamente sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Dr. Adriano Picanço, gastrocirurgião, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade Primeira Edição. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição para a gente falar de obesidade, para a gente falar de cirurgia bariátrica, que são dois assuntos que são de interesse de muita gente, principalmente que precisa ou tem aí a vontade de emagrecer, não é não? Sem dúvida, Flávia. Muito obrigado pelo convite, principalmente para falar de um tema que realmente é um problema de saúde pública. Exatamente. Eu não sei se você sabe, mas Manaus é a capital brasileira que tem o maior índice de pacientes com obesidade e sobrepeso. 2 a cada 10 manauaras sofrem com esse problema. Então, e o que deixa a gente muito preocupado é o crescimento desse problema também entre as crianças e adolescentes. Então, realmente é algo que chama a atenção, que a gente precisa difundir conhecimento e informação sobre isso. Exatamente. E, doutor, quais são as causas para que essa obesidade chegue mais cedo nas nossas casas? Então, para chegar mais cedo, sem dúvida, são os hábitos alimentares, o que a gente passa as orientações para as crianças, para os nossos filhos. Normalmente a gente acaba escolhendo o que eles vão comer, né? A criança não tem dinheiro para ir no supermercado escolher o que ela vai comer. Quem compra são os pais. Então as crianças acabam comendo o que os pais dão. E a obesidade é uma doença que tem múltiplos fatores. Para você ter uma ideia, o problema começa lá quando o bebê está na barriga da mãe. Então, durante a gravidez, a alimentação da mãe pode determinar se essa pessoa com 20, 30, 40 anos vai ter pressão alta, vai ter diabetes ou vai ter algum outro tipo de doença. Olha só que situação, doutor. Tu sabe que na minha gravidez, assim, muitas mulheres quando estão grávidas, algumas, na verdade, né? Sentem ali o desejo de comer um chocolate, um milkshake, um sanduíche. Sabe qual foi o meu maior desejo, doutor? Qual foi? Eu tomava, sabe o quê? Muito suco de couve com cenoura. O meu desejo era esse. Olha só que situação, né? Era couve ali batida no liquidificador com cenoura, beterraba, um limãozinho. Parecia que era um prazer tão grande tomar aquilo, que hoje meu filho, quando vai se alimentar, eu dou a beterraba, ele já não curte muito não, sabia? Isso daí que você o que você comeu durante a sua gestação influenciou diretamente no seu filho, na saúde dele. Então, isso daí acaba também gerando a questão das coisas que ele vai gostar. Ele pode não se adaptar ainda muito bem a essa alimentação, que é natural das crianças. Mas isso daí, por exemplo, acaba moldando um pouquinho do paladar dele, sem dúvida. Olha só, interessante saber disso, doutor. Agora explica pra gente o que é a cirurgia bariátrica. As pessoas falam assim, a cirurgia bariátrica é uma pessoa que está acima do peso, quer ficar magra, mas não é exatamente isso, né? Isso a gente, claro, que fala que envolve a saúde. Isso. É uma das primeiras coisas que eu costumo falar. Normalmente, muita gente imagina, precisa fazer cirurgia bariátrica por uma questão estética. A cirurgia bariátrica nunca vai ser uma questão de estética, é uma questão de saúde. Vou trazer alguns dados para você. Aproximadamente 40% de câncer podem estar relacionados à obesidade. O diabetes nos Estados Unidos, 80% dos casos de diabetes têm associação com a obesidade. Então, são doenças que surgem por conta do excesso de peso. E a cirurgia bariátrica vem exatamente para resgatar esse paciente, trazer ele para uma zona de conforto melhor metabólico, que a gente costuma falar, e melhorar a questão da saúde. Pacientes com superobesidade ou pacientes com obesidade grau 3, que a gente fala que é obesidade mórbida, eles têm uma diminuição da expectativa de vida de 8 até 10 anos. Nossa. Ou seja, são 10 anos de vida perdidos por conta da obesidade. Que situação, né, doutor? Sim. Agora, o que a gente pode falar é que, por exemplo, as pessoas que são obesas, as pessoas que fazem aí a cirurgia bariátrica, essas pessoas podem voltar a engordar? Sem dúvida, Flávia. A cirurgia bariátrica ela não é milagrosa. Ela é um degrau no processo de emagrecimento daquele paciente. Então, ela sempre tem que estar associada à mudança do estilo de vida e à mudança da alimentação. Então, o paciente precisa realizar atividade física de rotina. Os trabalhos, as pesquisas mostram que o melhor
a melhor forma de manter o peso é com atividade física, mesmo depois da cirurgia bariátrica. Então, o paciente não pode se iludir e achar que eu operei e está resolvido, não preciso fazer mais nada. Isso, dá-lhe petit gâteau, dá-lhe sanduíche, dá-lhe refrigerante, que vai ter consequência sim, né? Sem dúvida, não adianta. O paciente precisa ter a consciência que a cirurgia é uma etapa, não é o final. Pronto, é exatamente isso. Doutor, a gente vai chamar aqui algumas perguntas, aí o senhor esclarece pra gente aqui algumas dúvidas, tá certo? Okay. Podemos chamar? Vamos lá, olha só. A primeira pergunta diz assim: qualquer pessoa qualquer pessoa pode realizar a cirurgia bariátrica? Acredito que seja isso, a pergunta da Tereza. Isso. Então, não é qualquer pessoa que pode realizar a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica existem critérios bem estabelecidos, tanto pela Sociedade de Cirurgia Bariátrica, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, são critérios bem estabelecidos e somente os pacientes que estão dentro desses critérios podem ser submetidos à cirurgia bariátrica. Os principais critérios é o índice de massa corporal, não é o excesso de peso. É uma fórmula que a gente utiliza dividindo o peso pela altura ao quadrado e aí a gente tira o índice de massa corporal. Índice de massa corporal entre 35 e 40. Quando tem associado alguma doença, por exemplo, o diabetes, a pressão alta, a doença do refluxo, ele pode ser submetido à cirurgia bariátrica. Ou com esse IMC, índice de massa corporal, acima de 40, ele já pode ser submetido à cirurgia, por uma razão. Esse paciente apresenta 2,5 vezes maior chance de vir a óbito precocemente do que aquele paciente com peso normal. Olha só, que situação. Vamos colocar mais uma pergunta aqui para o senhor? Vamos lá. Coloca aqui, a pergunta é do Gustavo. Gustavo, muito obrigada, viu? Bom dia para você, para toda a sua família. O paciente pode engordar de novo? Aí, ó, a mesma pergunta. Após realizar o procedimento, o senhor responde agora há pouco que pode sim, né, doutor? Isso, muito boa pergunta do Gustavo. Realmente, como eu sempre falo, a cirurgia é uma etapa. Então, o paciente ele precisa manter um acompanhamento pós-cirurgia com o psicólogo, com o nutricionista, com o cirurgião que fez o procedimento dele, com o nutrólogo, com múltiplas especialidades. Então, se o paciente não mantém esses acompanhamentos e principalmente não segue as mudanças que ele precisa, ele pode voltar a reganhar peso. Sim. Aí as pessoas falam assim, a cirurgia bariátrica não resolve nada não, eu fiz e engordei tudo de novo. Isso, não é assim, né? Normalmente, quando a gente vai avaliar a história desse paciente, ele fala, não, doutor, eu não segui as orientações que era para ter feito. Eu estou comendo de maneira inadequada, eu não estou fazendo atividade física que deveria estar fazendo, ele sabe disso daí. Olha só, vamos para mais uma pergunta? Vamos chamar a terceira pergunta, olha só. Quem faz a redução de estômago não pode engravidar? A Angélica está perguntando. Opa. Então, Angélica, quem faz a redução do estômago pode engravidar sim, tá bom? O que a gente pede é que logo depois que você fizer a cirurgia, você aguarde um período de pelo menos 1 ano e meio a 2 anos depois da cirurgia para poder engravidar. E se ela engravidar antes, doutor? Então... É de risco? É uma gravidez de risco, é uma gravidez que precisa de um acompanhamento mais de perto. Então, o suporte nutricional durante essa gestação vai ter que ser um pouquinho maior, ter que ter alguns cuidados e a gente pede para não engravidar durante esse período por conta do bebê, que vai estar com deficiência. Nesse período de 2 anos é o período que você está perdendo peso. Então, você perder peso por conta da cirurgia e o bebê consumir suas fontes de energia, você vai entrar no estágio de desnutrição, não vai oferecer tudo que o bebê precisa e compromete a questão da perda de peso. Olha só, vamos lá para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Coloca aqui, é a Maria da Praça 14, os cabelos podem cair e as unhas podem ficar quebradiças após a cirurgia? Isso é um achado comum no pós-operatório, é mesmo, tá certo? Doutor? Isso. Por quê? O que acontece? O paciente começa a perder muito peso de uma maneira mais rápida. O nosso corpo é uma máquina super inteligente. É verdade. Eu costumo falar isso daí. Então, o que o nosso corpo entende? Olha, eu estou perdendo muitas calorias. Então, eu preciso desligar o que é menos importante. Eu não vou gastar calorias, eu não vou gastar substrato, como a gente tem energia, para reforçar o cabelo, para deixar a unha forte. Prioridades, né? Prioridades, exatamente. Olha então, só. Ele prioriza alguns órgãos e deixa alguns outros por um determinado tempo mais à vontade.
Só que isso daí costuma melhorar normalmente depois dos 6 primeiros meses. Ah, legal. Vamos para mais uma, né? Dá tempo de mais uma. Você pode continuar enviando pergunta para a gente, que a gente tem mais entrevista aqui no Bom de Cidade, primeira edição. Não sai daí não, viu? Olha só, a Fátima Jorge Teixeira, após a cirurgia, é normal que os pacientes passem mal ao comer alimentos doces e gordurosos? Eu já ouvi falar isso mesmo. Isso é uma pergunta bem interessante. Isso tem um pouco de relação com o tipo de técnica que a gente utiliza. A gente fala de cirurgia bariátrica de uma maneira genérica, mas dentro desse rol de cirurgia bariátrica existem algumas técnicas que são diferentes. Normalmente o paciente, quando passa mal por conta de comer um doce, um alimento muito gorduroso, é o que a gente conhece como síndrome de dumping. É super comum em pacientes que fazem a técnica do bypass gástrico, onde a gente faz um desvio no intestino e uma diminuição do tamanho do estômago. Então, quando ele come esse doce, o paciente pode passar mal, sentir o coração acelerado, dar um suadeiro. É mesmo? Pode ser. E acaba que sendo ali uma trava para o paciente também evitar de comer esse tipo de coisa. Ó, se você comer, vai ter alguma complicaçãozinha ali, mas nada que seja uma coisa grave, né, doutor? Não é nada grave, é comum da cirurgia e normalmente os pacientes acabam se adaptando. Não são todos os pacientes que apresentam isso, não. Doutor Adriano Picanço, gastrocirurgião, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no Bom de Cidade. Desculpa a voz um pouco fanha, né, que a gente está ainda se recuperando de uma gripe, mas tá tudo certo. Tá certo. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. A gente fica à disposição para discutir sobre esse assunto e outros que são realmente muito comuns. É isso aí, doutor. Muito obrigada. Tenha um excelente dia de trabalho. Obrigado. Tá bem? Agora a gente troca